4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que, embora afirma a Escritura, é com o Senhor por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos dos pecadores, e vós que sois jovem do dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos agora diante da Sua palavra. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ajuda-nos a entendê-la, acima de tudo, Deus, ajuda-nos a vivê-la. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos. Amém. A última vez que eu estive aqui, nós pregamos em Tiago, nós pregamos do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. E nessa primeira parte do capítulo 4, nós vimos que a palavra vai nos falar da onde procede a ira que vem, que é expressada em nossas vidas, e como são as pessoas iradas, iracundas. Então nós vimos que as pessoas iradas são contenciosas, de acordo com o versículo 1, são insatisfeitas, provocam discussões, fazem guerras. E nós vimos que a causa da ira não são os problemas acometidos à nossa volta, a causa da ira não são as circunstâncias ou outras pessoas que fazem mal contra nós. As causas da ira são os desejos do coração não satisfeitos, como o Tiago fala. No versículo 1 ele fala: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí está a causa da ira, os desejos do coração não satisfeitos. É isso que provoca a nossa ira. Não são as pessoas ou circunstâncias acometidas em nossas vidas. Mas Tiago ele continua a falar sobre o mesmo assunto, ele continua a falar sobre ira. E agora ele não vai mais descrever as pessoas iradas e nem falar mais das causas da ira, porque isso a gente já falou. Ele agora vai nos falar sobre o que devemos fazer e como vencemos a ira pecaminosa. A gente viu que a ira surge de um coração governado por desejos, por coisas ou por pessoas que não são o Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos irados porque não conseguimos aquilo que desejamos intensamente ou ardentemente. O nosso coração é enganoso. Ele vai tentar nos mostrar que aquilo que desejamos devemos lutar arduamente. Quando não conseguimos, que é justo que nos iremos. Mas não é o que a palavra vai dizer. Entre os cristãos, geralmente, nós desejamos coisas boas, mas não desejar coisas boas não significa que esse desejo não se torne mal. E quando ele se torna mal? Quando nós pecamos para obtê-lo, ou pecamos porque não o obtemos. E aí vem a ira. Eu queria propor uma breve história fictícia, um cenário fictício, para que nós possamos entender melhor como vencer a ira. E na verdade esse cenário é um pouco fictício, mas ele tem a ver com a realidade de vida de muitos de nós. Imagine só um marido que chega do trabalho e está ansioso para ver sua esposa o receber com um beijo carinhoso quando chega em casa. Ele chega em casa e diz: querida, cheguei, mas ela não responde. Ele acha estranho, ele vai olhar, está lá no escritório da família, no computador. E ele repete a saudação e fala: querida, cheguei. Ela fala: é você? Oi. E continua sentada digitando no computador e não dá o beijo tão esperado por seu marido. Ele pode reagir a essa atitude de sua esposa de várias maneiras. Eu vou sugerir 4 possibilidades das quais ele pode reagir. A primeira é, ele pode ir da sua esposa, pode confrontá-la, dizendo a ela o quanto ela nos apontou, o quanto
ele pode reagir de maneira oposta. Ele vai para o seu quarto, se tranca no seu quarto, se mergulha na autocomiseração e afirma: eu não vou a ela até que ela venha a mim e peça perdão. A terceira maneira que ele pode reagir é ele telefonar para o seu melhor amigo e compartilhar com ele a sua decepção com a sua esposa e confessar o pecado da esposa, não dele. E a quarta maneira que ele pode reagir, ele pode ligar para a melhor amiga dela, dizer o que aconteceu e pedir que ela venha falar com a sua esposa e aconselhá-la para que ela seja uma esposa melhor. O problema é que as quatro reações são pecaminosas. As quatro reações desagradam a Deus. Agora, como um crente, imagina se esse marido liga para você, ou se esse marido pede conselho para você. Como é que um crente biblicamente orientado, como é que um crente que usa a palavra de Deus pode orientar esse marido? Eu vou dar outras possibilidades também. Ele pode mostrar para esse marido que a maneira como ele reagiu ao pecado da sua esposa não é a maneira como Cristo reage ao pecado da igreja, conforme Efésios capítulo 5. Nós vemos em Efésios capítulo 5 que Cristo veio ao encontro da sua noiva, que ele se aproxima da sua noiva, que ele não se afasta dela. Então ele poderia usar o texto de Efésios capítulo 5 para aconselhá-lo biblicamente e mostrar que a reação dele ao pecado da sua esposa também foi pecaminosa e que não é agradável a Deus. Ele pode também dizer para ele que reclamar com o amigo ou reclamar com a melhor amiga dela é maledicência. E pedir para que alguém intervenha de maneira a manipular a situação também é pecado. Ele pode lidar com o problema de acordo com Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 18, que fala de reconciliação, fazer uma orientação bíblica a partir desses dois textos e dizer que ou ele deve perdoar a ofensa da esposa e sem necessidade de confronto, porque a Bíblia nos autoriza a perdoar ofensas menores sem necessidade de confronto, ou ele deve confrontá-la amorosamente e mostrar-lhe o pecado e ajudá-la a ser diferente. Todas essas atitudes são corretas. Todas essas atitudes mostram que quando uma amizade cristã genuína pode fazer bem para uma pessoa, o marido nesse perfil. Aqui o conselheiro se mostrou preocupado em confrontar o marido, se mostrou preocupado em usar as escrituras para mostrar isso, e não apenas em dar a sua opinião sobre o fato. Mas faltou uma coisa: ele não foi a fonte do problema. Ele não foi a raiz do problema. Ele precisa ajudar esse marido a entender que o que provocou a ira dele foi o desejo dominante do seu coração de ser bem recebido por sua esposa. E que ao não ser atendido nesse desejo dominante, é um mau desejo? Não, não é um mau desejo. Mas a partir do momento que ele peca, porque não obteve o seu desejo, ele se torna mal. Então ele precisava mostrar para esse marido a raiz do problema, que foi a não satisfação de um desejo do seu coração. Que foi não ter sido satisfeito em aquilo que ele desejava profundamente no seu coração. E agora, a partir do versículo 4 de Tiago, nós vamos aprender a orientar então o marido desse de forma bíblica. Nós vamos aprender a ir na raiz do problema. E Tiago vai nos dar algumas orientações sobre como lidar com isso, como ir à raiz desse problema. A primeira orientação que Tiago nos dá é que nós devemos prestar atenção nos desejos do coração e qualificá-los de maneira correta. Eu vou reler os versículos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual supondes que então afirma a Escritura? É consumo que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Nós já vimos na última pregação, os que estavam presentes lembram, que o capítulo 4, ele faz uma referência aos problemas do capítulo 3 de Tiago. E qual é o problema do capítulo 3? Qual é o contexto próximo que ele tem ali? Desavença entre pessoas que queriam ser mestres dentro da igreja, que queriam a primazia, que queriam um destaque dentro da igreja, que queriam algum tipo de cargo dentro da igreja.
e eles não estavam sendo satisfeitos naquilo que desejavam, e por isso estavam agindo com ira e tendo contendas entre eles. E Tiago então passa agora a censurar fortemente aqueles que estavam dispostos a qualquer coisa para satisfazer os desejos do seu coração. Ele usa aqui a palavra infiéis. E essa palavra, na maioria das Bíblias vai ter essa observação, ela também pode ser traduzida como adúlteros. Então, infiéis aqui também significa adúlteros. Ele começa então falando sobre a infidelidade. Ele fala, infiéis, vocês não conseguem compreender que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Por que ele está falando de amizade com o mundo e inimizade contra Deus? Por que Tiago está falando de mundo aqui? Tem relação com o que ele estava falando anteriormente nos outros versículos. Porque comportamentos iracundos, porque reações pecaminosas ao pecado do outro são valores do mundo, não são valores do reino. O pecado que alguém pecou contra mim, em resposta ao pecado dessa pessoa, é o valor do mundo. O mundo pensa assim, o mundo age assim, o mundo se importa assim. Os filhos de Deus fazem o que Romanos capítulo 12 nos diz que devemos pagar o mal com o bem. Os valores do reino são totalmente diferentes. Por isso que ele está dizendo que aquele que se ira, porque não teve desejos do coração satisfeitos, na verdade é mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Por quê? Porque expressa mais os valores do mundo do que os valores do reino. O termo aqui, ele é um termo usado numa linguagem similar aos profetas do Antigo Testamento, que frequentemente usavam o casamento e o adultério para se referir figurativamente à relação de Deus com o seu povo. Então, o que infiéis quer dizer, o que adúlteros quer dizer nesse sentido aqui? Se refere à quebra dos votos que nós fazemos e do compromisso que assumimos na ocasião da nossa conversão e do nosso batismo. Em que, nesse momento, o cristão jura que vai servir a Deus, vai viver pelos valores do reino e vai amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Então ele está dizendo que isso, e contra esses compromissos, e esses votos, assim como e contra os votos e compromissos que se fez no casamento, é uma infidelidade, um adultério contra Deus. Ele está falando de um adultério espiritual, que se constitui no fato do povo de Deus, o povo da aliança, o povo que se une a Deus pela aliança, está amando mais o seu inimigo, que é o mundo, do que o próprio Deus. Está amando mais o jeito do mundo de resolver problemas do que o jeito de Deus de resolver problemas. Então Tiago, ele vai qualificar essas pessoas que deixam a ira dominar os seus corações e que respondem de maneira irada a desejos não satisfeitos, a circunstâncias que não permitem que seus desejos sejam satisfeitos, como sendo amigos do mundo. E ele fala, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não há como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Uma coisa exclui a outra automaticamente. Aqueles que revelam os valores do mundo, em suas atitudes, em seus pensamentos, em seus sentimentos, são amigos dele. Os amigos de Deus não fazem assim. Os filhos de Deus não fazem assim. Então a amizade do mundo, ou também pode ser traduzida como amizade com o mundo. Tiago, então, ele vai dizer que isso desqualifica o cristão legítimo e qualifica o como sendo cristão radicalmente com uma atitude mundana, seguindo valores e atitudes da humanidade caída e não da humanidade redimida. Quais valores, no caso aqui, no contexto próximo, eles estavam perseguindo e que não estavam sendo atendidos? A primazia, o poder, a honra, a popularidade. Ao se irarem por terem esses desejos não atendidos, esses cristãos se tornavam mundanos, amigos do mundo. O mesmo acontece conosco. Quando eu tenho um desejo, é bom, mas o melhor que seja o meu desejo do coração. Quando eu tenho um desejo não satisfeito, me iro porque esse desejo não foi satisfeito, eu me torno, naquele momento, amigo do mundo. O que eu estou expressando é um conceito do mundo, um valor do mundo, não um valor do reino. Não há exceção. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigo de Deus é inimigo do mundo. E Tiago nos mostra essas duas realidades que são irreconciliáveis. Elas não têm como se unirem.
Não podemos estar de bem com ambos os lados. Eu não posso estar de bem com Deus e estar de bem com o mundo, ou vice-versa. Não há neutralidade, pois o mundo jaz no maligno. E o Salmo 73, versículo 27 nos fala que os inimigos de Deus vão receber a ira de Deus e, consequentemente, a destruição por parte do próprio Deus. Portanto, a pergunta que nós temos que nos fazer é: com quem que eu quero ter amizade? E ter amizade com o mundo não é só usar o que o mundo usa ou falar o que o mundo fala, é reagir às circunstâncias da maneira que o mundo reage. E quem reage de forma pecaminosa ao pecado cometido contra si são aqueles que estão no mundo. Os filhos de Deus reagem de maneira santa. Os filhos de Deus pagam o mal com o bem. Os filhos de Deus não se vingam do mal feito contra eles. No versículo 5, Tiago repreende seus leitores por não levarem a sério as Escrituras. Ele fala assim: olha, vocês estão supondo que as Escrituras estão afirmando em vão que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Tiago, no primeiro momento, ele quer dizer tudo que as Escrituras falam a respeito da situação real do homem deve ser levado a sério. Tudo que as Escrituras dizem sobre essa situação do homem tem que ser levado a sério. Vocês não podem brincar com isso. Vocês têm que compreender, têm que entender que o que elas afirmam é correto. E as Escrituras vão fazer várias advertências sobre a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, os nossos perigos espirituais que enfrentamos, o nosso pecado, as tentações que nos cercam, os nossos inimigos. E Tiago deixa claro para a gente: levem isso a sério. Quando a gente vai olhar, por exemplo, Efésios capítulo 2, ele vai falar de como a humanidade era antes de Cristo, sem Cristo, aliás, é sem Cristo, o que Cristo fez e como a humanidade se torna com Cristo. Nós vamos ver que Paulo ali vai falar de 3 inimigos clássicos da igreja do Senhor Jesus Cristo: o mundo, a carne e o diabo. Então, os 3 têm que ser levados muito a sério. Mas eu creio que dos 3, a realidade mais difícil de nós identificarmos, de percebermos as estratégias, é o mundo. Por quê? Porque o mundo de 10 anos atrás não é mais o mesmo mundo de hoje. Ele mudou. Os valores que se tinha há algum tempo atrás levaram uma mutação e hoje a essência é a mesma, mas a maneira de serem apresentados é diferente. As tentações que nós tínhamos há alguns anos atrás eram diferentes das tentações que nós temos hoje. É claro que os pecados são os mesmos, mas a maneira do mundo nos tentar e nos fazer inimigo de Deus se tornou uma estratégia diferenciada. Portanto, quando nós começamos a perceber as sutilezas do mundo, a maneira como ele usa para nos escravizar, ele muda. E aí nós temos que perceber novamente isso. Portanto, para mim, dos inimigos clássicos da igreja, o mais difícil de ser percebido, de ser visualizado, de nós nos protegermos dele é o mundo. Por isso nós devemos ficar muito atentos ao que o mundo prega, ao que o mundo ensina e aos valores do mundo. E Tiago continua dizendo que Deus deu o seu Espírito que tem zelo por nós e não quer nos dividir com o mundo. O Espírito de Deus tem zelo por nós. Ele não quer nos dividir com o mundo. Portanto, qual é a conclusão que nós tiramos dessa primeira parte, dessa primeira orientação de Tiago, que é categorizar corretamente o problema? A sutileza do mundo hoje é classificar pecados como doenças. Então, o que vão dizer em muitos momentos para a gente? A ira não é um pecado, a ira é uma doença. A partir do momento que eu compro a ideia de que a ira é uma doença e acho que o remédio vai resolver o meu problema, o que acontece comigo? Eu me vitimizo. Porque um doente não tem culpa da doença que o acomete. Um doente é de fato uma vítima de uma doença. Agora, eu categorizar a ira no mesmo sentido que uma gripe são questões totalmente diferentes. Uma gripe é algo que é externo, que vem para dentro da gente. E algo não provocado por mim mesmo. E que é algo que é resolvido com remédios. Agora, a ira não. A ira é um problema do coração. A ira é algo interno que se expressa externamente.
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que grande parte daqueles jovens que matam pessoas nas escolas, se tornam atiradores, que fazem aqueles genocídios em muitas escolas, grande parte desses jovens, eles tomavam remédios psiquiátricos. E que conclusão alguns estudiosos estão chegando? Um remédio psiquiátrico ele não cura nada, ele apenas segura. Então uma pessoa que tem problema com ira e vai tomar um tranquilizante, o tranquilizante vai segurá-la, porque ele vai abatê-la por um momento. Mas como o problema do coração não foi resolvido, chega uma hora que nem tranquilizante segura, porque sair é expressada. E se ela foi acumulada no decorrer de anos no coração, ela explode de uma maneira que aparentemente é incontrolável. Portanto, o que Tiago quer nos orientar é categorize de maneira correta o problema. O problema de ira é o problema do coração. E problemas do coração nós resolvemos com a palavra de Deus. O problema do coração nós resolvemos com o método de Deus. Nós resolvemos com aquilo que Deus nos orienta e da maneira que Ele nos orienta. O problema do coração revela uma inimizade para com Deus, uma amizade para com o mundo. É um problema que precisa ser resolvido à luz da palavra. Nenhuma medicação vai resolver o problema do coração, porque algo físico não pode atingir algo que não é físico. O coração não é físico. Então a primeira orientação que Tiago nos dá aqui é: trate a ira não como uma força, não como uma doença, mas como um pecado. Trata-se de um adultério, de uma idolatria, de uma infidelidade para com Deus. Porque ao irar contra o mal feito contra mim, eu estou revelando que sou amigo do mundo e não amigo de Deus. Segunda orientação que Tiago nos dá, versículo 6. Antes ele dá a maior graça pelo que diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos entender que precisamos da graça de Deus. Tem uma parte do filme, do último filme das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e o personagem principal é um garoto chamado Eustáquio. E Eustáquio ele começa o filme e o livro, né, porque é baseado no livro do C.S. Lewis, como um garoto extremamente iracundo, raivoso, murmurador, difamador, egoísta, avarento, ganancioso, e é dessa situação que ele vai a Nárnia. E em Nárnia o seu pecado continua se revelando. Chega uma hora em que ele encontra um tesouro, e é um tesouro de dragão. Só que é um tesouro amaldiçoado. E aqueles que tentam levar esse tesouro para si se tornam dragões. E é exatamente o que acontece com o Eustáquio, porque ele tenta roubar o tesouro, ele tenta levar para si o tesouro que não pertence a ele. Ele vira um dragão. E dragão revela exatamente o que era o coração de Eustáquio. Um coração que cuspia fogo, um coração feio, um coração cheio de ira, cheio de murmuração, um coração que assusta as pessoas. E é interessante que, enquanto dragão, até o primo dele, o Edmundo, fala assim: você é um dragão melhor do que o menino. Enquanto dragão, ele vai sendo transformado para se tornar alguém melhor. E chega uma hora em que ele, cansado de uma batalha, que ele ajudou os seus amigos, ele cai numa ilha, numa praia, e ele começa a pegar as garras e passar naquela pele de dragão. Não resolve nada. E Aslan, que Aslan está para Nárnia, assim como Cristo está para nós, Aslan aparece e Aslan começa a passar as garras dele no chão. E conforme ele vai passando as garras dele, o Eustáquio vai se destransformando de dragão para menino. Chega uma hora que ele dá um rugido, o Eustáquio levanta no ar como dragão e cai como menino. E aí, quando ele reencontra os primos perguntam assim: o que você fez para voltar a ser menino? Ele fala assim: eu estava tentando sozinho, mas não consegui. Aslan veio e me ajudou. Eles falam: doeu, mas foi uma dor boa, dor de espinho, como a dor que você tem quando tira o espinho da pele. O que isso significa para nós e para o que o Tiago está falando a nós? Significa que sozinhos nós não damos conta de lidar com a ira.
precisamos de Jesus Cristo. Significa que a gente tenta sozinho, tenta com os nossos métodos, mas nunca vamos resolver esse problema. Nós precisamos de Cristo. Significa que dói. Abrir mão de um comportamento com o qual estamos acostumados, mesmo que seja pecaminoso. Abrir mão de sentimentos, de desejos do coração, que nós acostumamos a viver com eles. Dói, porque isso é morte. Mas é uma dor boa. O resultado final é maravilhoso. E é isso que Tiago nos mostra. Nós precisamos da graça de Deus para vencer a ira. A graça de Deus é maior do que o poder dos nossos desejos pecaminosos. A resposta de Deus à ira não vem de um conjunto de dicas de autoajuda. Mas a resposta também não é do tipo, como fazer? Mas é do tipo, a quem recorrer? E nós precisamos recorrer a Cristo para vencer a ira. Constantemente. David Collison fala o seguinte: a solução que Tiago apresenta para o conflito interpessoal, ou seja, o conflito vertical, horizontal, é chocantemente vertical. Não tem como resolver esse conflito, esse problema da ira, se não recorrermos a Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ele concede graça aos humildes. E que tipo de graça ele nos dá? A primeira graça que Cristo nos dá é a graça perdoadora de Deus. Ou seja, a misericórdia em Cristo que perdoa todos os nossos pecados. A gente tem que entender que se a ira é um pecado, nós precisamos ardentemente da graça perdoadora de Deus, que dá perdão abundante a nós para lidarmos com esse pecado, com esse problema. E precisamos entender que a fonte expiatória de Cristo nunca vai secar. Jamais. Seu sangue nunca se dilui, nunca se perde. Ele é poderoso e a misericórdia é grande o suficiente para nos livrar dos desejos idólatras do coração. Para nos livrar da idolatria, da ira. E a gente precisa tomar cuidado para não minimizar essa provisão de Deus. Quanto mais eu entendo que eu preciso de Cristo, mais esse Redentor se torna grandioso para mim. O problema é que a gente acha que a gente é gente boa, que erra de vez em quando. Ao contrário de pensarmos que somos maus, que tem a tendência do tempo todo de errar, a gente acha que a gente é gente boa, que erra de vez em quando. E quando eu acho que eu sou uma gente boa, que erra de vez em quando, eu vou achar que eu preciso de Jesus de vez em quando. Mas quando eu entendo quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, eu entendo que eu necessito da graça perdoadora de Cristo o tempo todo na minha vida. A cada segundo, a cada instante, a cada momento, eu preciso da graça perdoadora de Cristo. Sem ela não tem jeito. Não dá. Nós não vamos superar nenhum desejo do coração sem a graça de Cristo. Então não minimize essa graça. Ela é suficiente para perdoar grandes pecadores como nós. Ela é suficiente para perdoar corações exigentes como o nosso. Ela é suficiente para mudar não apenas externamente, não apenas o comportamento, mas para mudar o nosso coração. Mas nós precisamos também da graça capacitadora de Deus. Que graça é essa? É a graça que nos fortalece para fazermos aquilo que Ele quer e para sermos aquilo que Ele quer. É a graça divina que nos ajuda no momento da necessidade. A graça poderosa o suficiente para nos ajudar no momento da fraqueza. Uma graça que nos capacita a perdoar o mal cometido contra nós. Uma graça que nos capacita a progressivamente a diminuir os nossos padrões de juízo, a nossa explosão ou a nossa ira retraída. Uma graça que vai nos ajudando de glória em glória, gradativamente, a sermos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos nutre, ela nos guia, ela nos fortalece, quando aparentemente as circunstâncias são insuportáveis. Então Tiago nos orienta, entenda, você não vai conseguir resolver esse problema com aquilo que o mundo te oferece. Para de tomar remédio tranquilizante para lidar com ira, isso não vai resolver o seu problema. Você não vai resolver esse problema com a sabedoria do mundo. Terapeutas, livros de autoajuda,
não vão resolver esse problema. Você precisa da graça de Deus. E essa graça é encontrada em Cristo Jesus. Você precisa da graça perdoadora e você precisa da graça capacitadora de Deus. Terceira orientação que ele vai nos dar, versículo 7 ao 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Cuidai-vos da presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A terceira orientação que Tiago nos dá é que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Agora, eu só me arrependo daquilo que eu considero pecado. Se eu continuar caindo, achando que aí é um problema médico, eu não vou achar que eu sou pecador. Então, eu não vou precisar de arrependimento. Mas a orientação, então, se eu pedir que a ira é um pecado, que a ira é o pecado de idolatria, de não satisfação dos desejos do meu coração, que a ira me identifica mais com o mundo do que com Deus. Se eu entender, então, que a solução para lidar com isso é a graça de Deus, e não os métodos dos homens, e não a metodologia que o mundo me apresenta, eu então preciso entender que eu preciso me arrepender desse pecado. Agora, o que esse arrependimento envolve? E Tiago vai dizer o que ele envolve. A primeira coisa que ele envolve é sujeição a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago então vai usar alguns imperativos para mostrar isso para a gente. O que significa sujeitar? Significa colocar-se em uma relação de subordinação a alguém, acatar a vontade desse alguém e as orientações desse alguém. Ou seja, ser obediente a Deus. A primeira atitude que eu tenho que demonstrar, se realmente me arrependi do meu pecado, se realmente estou disposto a lutar contra a ira, eu vou me submeter à palavra de Deus. Ela vai ser a regra de fé para a minha vida. Ela vai ser de fato aquilo que vai orientar a minha vida e que vai me ajudar a enxergar o mundo. Ela vai ser as lentes através das quais eu vou ver o mundo. Ela vai ser a cosmovisão da minha vida. Ela não é apenas um artigo para a minha fé, no meu momento religioso. Ela é a visão de mundo para todas as áreas da vida. Então eu vou me sujeitar a Deus não apenas no tocante à ira, mas no tocante a todas as áreas da minha vida. Porque o pecado da ira não está desconectado das demais áreas da nossa vida. Nosso casamento, criação de filhos, trabalho, a maneira como nos relacionamos, ele está conectado com tudo isso, com várias outras coisas. A maneira como eu administro o meu dinheiro, a maneira como eu estudo, as prioridades de vida que eu tenho, está conectado com tudo. Então ele fala, sujeitem-se a Deus. A primeira atitude de um coração realmente arrependido. E esse termo é usado no Novo Testamento para mostrar uma relação de subordinação para com alguém. A palavra vai usar isso dos cristãos para com outras autoridades constituídas, da esposa para com o seu marido, da igreja para com os seus líderes, dos jovens para com os mais velhos e especialmente dos cristãos para com o seu Senhor Jesus Cristo. Então, é colocar-se debaixo do seu querer, o querer de Deus, da vontade de Deus. É uma demonstração de plena humildade diante do que Deus quer para a minha vida. Eu vou aceitar a vontade de Deus. É abandonar o orgulho do tipo os meus direitos, o meu reino, a minha vontade, que são combustíveis para a ira. Então, a primeira, dentro do arrepender-se do pecado, a primeira maneira o que se envolve? Envolve sujeição a Deus. Mas envolve o que mais? Então, no versículo 7, resistência ao diabo, que é consequência da sujeição a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo. E nós temos que tomar muito cuidado, gente. Porque a Bíblia fala assim, fugir da tentação e resistir ao diabo. A gente tem a tendência de fazer o contrário. A gente quer resistir à tentação e fugir do diabo. A Bíblia não me manda resistir à tentação. Se algo me tenta, eu fujo. Eu corro. Eu atravesso do outro lado. Mas eu não tenho que resistir. Porque é um inimigo muito mais poderoso do que a gente pode imaginar. Mas com relação ao diabo, ela me manda resistir. Que é o segundo imperativo que Tiago usa aqui. E está intimamente ligado com sujeitar-se a Deus. Ele é a consequência, na verdade, da sujeição a Deus. A gente só resiste ao diabo
se estiver sujeito a Deus. E o que é resistir? É colocar-se contra alguém, opor-se a alguém. Então a Bíblia não me manda fugir do diabo, ela me manda me opor ao diabo, me colocar contra o diabo. Por quê? Porque o diabo nos leva à soberba, o diabo nos coloca em oposição a Deus. E a estratégia bíblica aqui não tem nada a ver com os métodos que muitas igrejas têm utilizado, né, no combate ao diabo, como oração de guerra, declarar isso ou aquilo, amarrar o diabo, fazer mapeamento espiritual, mas tem a ver com me sujeitar a Deus, ser obediente a Deus. Na verdade, a obediência a Deus vira como uma redoma de proteção para com as investidas do diabo na minha vida. Então, o caminho de resistir ao diabo é me aproximar de Deus, é me obedecer a Deus. Quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu vivo para a glória de Deus, mais eu resisto ao diabo, mais eu me oponho a ele. E qual é a promessa? Versículo 7 ainda. E ele fugirá de nós. A promessa é: se eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, o diabo foge de mim. Se o diabo encontrar uma resistência firme em cristãos que são submissos a Deus, ele vai se pôr em fuga. É como um guerreiro que encontra uma resistência forte ao seu ataque, vê que não consegue superar aquela resistência, ele vira as costas e foge correndo. É isso que o diabo vai fazer. Quando encontrar homens e mulheres de Deus que se sujeitam a Deus e se opõem ao diabo. Então, a maneira certa de me opor ao diabo não é correr atrás do diabo e fazer um exorcismo cósmico. A maneira certa de me opor ao diabo é me sujeitando a Deus. Agora, quando deixar ele tomar a cura do meu coração, o Efésios vai dizer que não se põe só sobre a vossa ira, nem mesmo lugar ao diabo. O que ele está querendo dizer? Quando a ira se torna um problema de um dia para o outro, um problema que anda na minha vida constantemente, um problema que caminha comigo a ponto de se tornar um estilo de vida, eu estou dando lugar ao diabo. O diabo está fazendo a festa na minha vida. O diabo está caminhando na minha vida. Eu estou dando plena a abertura para a ação dele na minha vida. Agora, se eu sou sujeito a Deus e, consequentemente, resisto ao diabo, ele foge. Então, resistir ao diabo significa permanecer firme na fé, exercitar o autocontrole e a vigilância espiritual, nos humilhar perante o Senhor e lançarmos sobre ele as nossas ansiedades. Significa também identificar e rejeitar as mentiras do inferno. Uma delas é qualificar a ira como uma doença. É categorizar a ira como uma doença. E por mais que a gente diga que não concorda com isso, a gente acaba reagindo assim. Quando alguém faz um mal contra mim, eu reajo com ira, eu falo, mas também olha a situação que fui colocado. Nós sempre temos nos vitimizado quando nos iramos. Isso é aceitar a mentira do diabo. Isso é não resistir ao diabo e não me sujeitar a Deus. É desmascarar então as mentiras do diabo e descansar em Cristo Jesus, em meio às suas acusações. Implica nos arrepender da nossa carnalidade e recusar a seguir o exemplo do mundo para seguir o exemplo de Cristo. Né? Então, o que o arrependimento envolve? Envolve sujeição a Deus, envolve resistência ao diabo. Versículo 8, envolve mais o quê? Chegai-vos a Deus. Por quê? A ira nos afasta de Deus. E chegar a Deus significa renunciar o conjunto de valores, estilo de vida, estilo comportamental do mundo. Me achegar a Deus, então, significa que eu entendo que tudo isso é errado e que eu vou buscar Deus em oração e arrependimento. Não para obter alguma coisa, mas simplesmente porque eu quero me submeter à boa vontade de Deus. O que o Tiago nos promete? E ele se achegará a vós outros. Quando eu me achego a Deus, Deus também se achega a mim. Por quê? Os nossos pecados nos separam de Deus. O que mais? Versículo 8 ainda. O que o arrependimento envolve? Purificai as mãos, pecadores.
envolve purificar as mãos. Tiago está escrevendo com tudo, originalmente de judeus convertidos ao cristianismo. Então ele vai usar algumas expressões que têm significado. Ele usa a expressão purificar as mãos. O que essa expressão quer dizer? Porque era uma expressão muito usada para lavagem de mãos e de pés dos sacerdotes antes de fazer o sacrifício. Então eles se purificavam, ou aliás, depois do sacrifício, eles se purificavam, né, nas suas mãos, lavavam, para tirar o sangue com a qual estavam sujas. Então, Tiago usa o termo mãos aqui no sentido metafórico, para dizer o seguinte: uma atitude, um ato, um comportamento de realmente confissão de pecado e arrependimento sincero. O que ele ordena aos cristãos é que eles se purifiquem dos desejos e atitudes erradas. E como é que eu faço isso? Confessando o meu pecado, me arrependendo verdadeiramente. Mas ele fala um outro imperativo, ainda aí no versículo 8. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Primeiro ele usa o termo ânimo dobre, que ele já usou lá no capítulo 1. O que é um ânimo dobre? Ele vai dizer que no capítulo 1, alguém de ânimo dobre é igual as ondas do mar, levadas para lá e para cá pelo vento. Ou seja, alguém sem firmeza. Na verdade, a palavra ânimo vem de ânima, que é alma. Ou seja, alguém sem firmeza na alma. Alguém seguro. Alguém que não tem muita firmeza naquilo que crê, naquilo que é, naquilo por qual foi chamado. Alguém que é indeciso. Né? Ele fala assim: olha, o coração de ânimo dobre está manchado e dividido pelo pecado da incredulidade. Não está confiando totalmente em Deus e nas suas promessas. Ele tem uma incerteza em relação a quem Deus é e nas promessas de Deus. Portanto, limpe o seu coração dessas dúvidas, dessas incredulidades e tome uma posição firme de fé e obediência ao Senhor, renunciando a todo mundanismo. É isso que o Tiago nos orienta aqui. Mas o que mais o arrependimento sincero envolve? Versículo 9. Afligir-vos, lamentai e chorai. Indica um profundo quebrantamento da alma. Sabe a pessoa que olha para o seu pecado e diz assim: como eu pequei? Não tem como, gente, ela entender isso e ficar numa boa. O Tiago está falando assim: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o quanto é sério o problema de ira no coração? Vocês estão entendendo a profundidade dessa maldade? Então, se vocês estão entendendo, estão arrependidos de verdade, vocês têm que chorar. Vocês têm que se afligir. Vocês têm que lamentar. Porque isso é terrível, gente. Isso é totalmente contrário à natureza de Deus, que é um pacificador por excelência. Isso é totalmente contrário à proposta do Evangelho. Então se arrependa, chore, lamente pelo seu pecado. Afligir significa um sentimento interno de dor e sofrimento causado por fatores internos ou externos. Assim, eu sinto dor por causa do meu pecado, eu entendo quão mal eu sou e o quão pecador eu sou. E eu fico aflito por isso. Dá a ideia de se entristecer pelos pecados cometidos diante de Deus. Não adianta apenas eu ir lá, orar e dizer para Deus que estou arrependido. É importante que eu me aflija e me sofra pelo mal que eu fiz e pelo mal que há dentro de mim. Mas ele fala de lamentar também pelos pecados. É a ideia de sentir tristeza como resultado da consequência de algo que você fez. É aquela tristeza intensa. É a consciência do meu pecado. É a perspectiva do juízo de Deus sobre o meu pecado. No Antigo Testamento, como é que essa atitude era demonstrada? Pelo arrancar os cabelos, da barba, da cabeça, pelo rasgar as vestes, pelo se vestir com saco, jogar cinzas na cabeça. Mas agora o que o Tiago nos orienta é: lamentem pelo pecado de vocês. Lamentem, porque ele é terrível. Chorem, que é acompanhado do lamento e da aflição. Não dá, gente, para você entender a profundidade do pecado e continuar do mesmo jeito. E não chorar, e não lamentar, e não se afligir com isso.
O que o Tiago nos orienta é: mudem de comportamento. Ele continua falando: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vocês não tem motivo para ficar alegres, vocês têm motivo para chorar, porque esse pecado é drástico demais, é terrível demais. Chorem diante de Deus, chorem diante das pessoas que vocês ofenderam, chorem diante de tudo mal que foi feito por causa da sua ira. Chore, porque se você está arrependido de verdade, você vai sentir a tristeza do pecado e consequentemente vai chorar. Quando a gente fica alegre diante dessa realidade, essa é uma mostra clara da cegueira espiritual que vivemos. Quando a gente fica fazendo festa no meio de circunstâncias como essa é uma demonstração clara de que a gente não percebeu a amplitude do nosso pecado, a profundidade dele. Então o coração verdadeiramente contrito, arrependido, os sentimentos também são atingidos, são movidos, são alcançados. E ela não é apenas isso interno, se demonstra externamente com o ato de me afligir, de lamentar e de chorar. E o que mais esse arrependimento envolve no versículo 10? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que significa humilhar aqui? Significa, de fato, literalmente, fazer alguma coisa que seja, que te rebaixe, que te diminua, que te coloque ao nível do chão, que te nivele com o chão. A ideia aqui é de abandone a sua altivez, abandone o seu orgulho e se nivele ao nível do chão, numa atitude de quebrantamento real, sincero. O conceito envolve a ideia de que eu conheço a minha fraqueza e eu declaro a profunda dependência e a absoluta dependência que eu tenho de Deus. E eu me prostro no chão, eu me rebaixo ao nível mais inferior que existe para demonstrar a minha humilhação diante de Deus. Portanto, eu queria, para nós encerrarmos, dar algumas dicas finais, práticas para você lidar e vencer a ira pecaminosa. Então, da próxima vez que você se irar com alguém, observe a tentação do seu coração de culpar a pessoa, de culpar a situação, de culpar o diabo, ou até mesmo o seu cansaço, sua condição física, para ignorar as demandas do seu próprio coração. Pai, mas muito isso com o menino, né? O menino destrói tudo na volta. Ele está cansado, está com o seu tudo dormir ontem, aí fica justificando o pecado do filho. Ele pode estar cansado, não estou dizendo que o cansaço não seja uma fraqueza que nos dificulta de impedir as manifestações do coração. É possível mesmo cansado da exceção. É possível mesmo cansado não pecado. Então, observe a tentação que você tem de culpar outras pessoas. A quem você está atribuindo a culpa por conta da sua ira? Quando alguém não tratar você bem, use o princípio de serviço que as Escrituras nos mostram para perguntar a você mesmo: você tem mais vontade de servir ou de ser servido? Porque corações irados são corações que querem ser servidos. E quando não são servidos como desejariam ser servidos, se iram. E ore diariamente a Deus. Peça que Ele ensine e derrame sobre você a graça perdoadora e capacitadora, de modo que você possa lidar de maneira sábia com as circunstâncias que tipicamente provocam ira a você. E digo mais uma coisa: se uma circunstância te tenta ficar irado, fuja dela. Não vai enfrentar uma circunstância que te tenta ficar irado. Fuja dela. Então, quando o seu coração irado se levantar no seu íntimo, lembre-se das promessas que Deus tem para pessoas arrependidas. E lembre-se do quanto Deus se opõe aos orgulhosos. E a graça que Ele nos dá se nós nos humilharmos. E inclua em suas orações o pedido de perdão pelos seus desejos idólatras. Ira é idolatria, a expressão de idolatria dos próprios desejos do coração. Então inclua isso. Inclua nas suas orações que você está brincando de ser Deus, porque quer se vingar das pessoas, e
quem se vinga é Deus, conforme Romanos capítulo 12. Inclua no seu coração que você está dando ouvidos aos inimigos de Deus. Inclua na sua oração que você está colocando pessoas e coisas acima do próprio Deus. E peça perdão por isso. Então, quais são as orientações que Tiago nos dá aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 10, a respeito da ira e de como vencer a ira? Na verdade, versículo 4 ao 10, né? Preste atenção nos seus desejos do coração e qualifique-os corretamente. Isso não é uma força, isso não é uma doença, isso é um pecado. Se a partir dessa base você não conseguir qualificar de maneira correta, o resto do tratamento vai por água abaixo. Porque se você não se percebe como um pecador, não tem tratamento. Você vai ser escravo o resto da vida da vida. Né? Então qualifique, a primeira atitude é qualificar de maneira correta. Entenda que você precisa da graça de Deus. Que graça? A graça perdoadora, perdoa seus pecados. E a graça capacitadora, que te capacita a ser mais santo. E se arrependa do seu pecado da ira. O que isso envolve? Envolve sujeição a Deus, ou seja, obediência. Envolve resistência ao diabo. Envolve se achegar a Deus. Envolve purificar as mãos. Envolve limpar o coração. Envolve afligir, lamentar e chorar diante de Deus. E diante das pessoas que você contra quem você pecou. É assim que nós conseguimos vencer o pecado da ira. Uma coisa que a gente às vezes não percebe do Evangelho é que o Evangelho ele é simples, mas ele é profundo. Então, eles estão tão simples, não é? E é realmente simples, mas é muito profundo isso. São passos que nós vamos dando na mudança que exigem duas disciplinas muito importantes. Disciplina exige simplicidade e exige constância. Eu preciso entender que é uma coisa que eu preciso fazer diariamente. Então, algo simples. Humilhar, resistir, me achegar, purificar, limpar o coração, afligir, lamentar e chorar. São coisas simples, são coisas tão complexas. São coisas difíceis. Que às vezes provocam dor no nosso coração. Mas são coisas simples. Que Deus nos capacita a aplicar em nossas vidas e a vivenciá-las. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero te agradecer. Quero agradecer por tua palavra, que nos mostra quem somos, Deus. Eu quero pedir, meus amados, que o Senhor nos ajude a lidar com esse pecado tão absurdo, tão desonroso ao Senhor, que é a ira, Deus. Que possamos, meus amados, nos achegar ao Senhor, levantar os nossos corações. Entendamos, meus amados, que ele é muito sério, que precisa ser fervorosamente combatido. Que olhemos para o Senhor e vejamos a sua graça que nos capacita a lidar com ela. Que não desistamos de aplicar a tua palavra ao pecado da ira que possamos vencer. E que nos arrependamos de verdade, de fato, nos sujeitando à sua vontade, resistindo ao diabo, nos achegando ao Senhor, limpando os nossos corações, nos afligindo, lamentando e chorando diante do Senhor. Nos capacite para tudo isso. Que o Senhor nos ajude a sermos vistos não como iracundos, mas como pacificadores, como pessoas que transmitem paz, não como pessoas que fazem problemas. Em nome de Jesus Cristo, Deus.